Olá, o meu nome é Marco Neves e no episódio de hoje venho falar-vos de palavras portuguesas de origem persa. Nós sabemos que a grande maioria das palavras portuguesas tem uma origem latina. É essa a origem da nossa língua, se quisermos, ou melhor, a nossa língua passou pelo latim. Não é assim tão correto dizer que a origem é latina, porque a língua latina também já veio de trás. Portanto, se quisermos ir à origem, vamos ter de recuar tanto que acabamos em épocas que não sabemos nada. Mas pronto, falar da origem das línguas é uma forma mais fácil de olharmos para a história das línguas, e o mesmo se aplica à origem das palavras. Na verdade, as palavras raramente têm um início ali limpinho, que se possa dizer começou aqui e chegou até nós desta forma. Se nós olharmos para as palavras que têm origem latina, certamente essas palavras, ou melhor, uma grande parte dessas palavras já veio de trás, de outras línguas. Mas enfim, sabemos que isto é uma forma simplificada de olhar para as coisas, esta ideia de que estamos a olhar para a origem das palavras, mas penso que todos nós gostamos de saber por onde é que elas passaram, por onde é que as nossas palavras passaram. E algumas passaram por locais bastante surpreendentes. Algumas passaram, por exemplo, pela Pérsia. E é isso que hoje eu queria aqui mostrar-vos. Não vos trago todas as palavras de origem persa, isso seria quase impossível, para dizer a verdade, são muitas, mas trago-vos 10 exemplos. Antes de falar desses 10 exemplos, dessas 10 palavras que têm origem, ou pelo menos passaram pelo persa, gostava só de vos dizer que o persa, uma língua falada, por exemplo, no Irão, como sabemos, é uma língua muito antiga, com uma tradição muito rica, literária e não só. É falada, como disse, no Irão, é falada ainda no Afeganistão, onde tem o nome de Dari. Aliás, no Irão o nome que se dá ao persa, em persa, é Farsi. Portanto, Farsi no Irão, Dari no Afeganistão e Tajik no Tajiquistão. São os 3 países onde o persa é oficial, e em cada um destes países tem um nome diferente. No entanto, os 3 países consideram que falam a mesma língua e há esta tradição comum, esta história comum, apesar de também cada uma destas variantes destas variedades, aliás, ser bastante particular e bastante diferente. Mas não é sobre a língua persa na atualidade que hoje quero falar, mas sim sobre as palavras que esta língua, ao longo dos séculos, deu ao português, por vezes, por caminhos bastante surpreendentes. E a primeira palavra de origem persa, ou pelo menos que passou pelo persa, que vos trago hoje, é a palavra açúcar. Esta palavra vem do árabe açúcar, chegou a várias línguas europeias por 2 vias. Por uma via italiana, chegou à Europa pela Itália, onde acabou no francês e no inglês, mas também chegou à Europa pela Península Ibérica, através do castelhano e do português, e é por esta via que nos chegou até nós, até ao nosso açúcar. Olha, a palavra árabe veio da palavra persa, shakar. Provavelmente estou a pronunciar mal, mas é desta palavra que os árabes foram, é esta palavra que os árabes foram buscar e transformaram na sua palavra açúcar, e depois vieram a dar-nos a nós portugueses, e não só, a palavra com a forma que tem hoje em dia. Há que dizer que o persa também não inventou a palavra já vinha pelo menos do sânscrito, algo parecido com sarkara, ou sarkara, também não sei pronunciar bem. Portanto, temos uma palavra que começou no sânscrito, no norte da atual Índia, passou pelo persa, chegou ao árabe e veio ter às línguas ibéricas e não só da atualidade. Esta é a primeira palavra de origem persa, ou melhor, que passou pelo persa, de que vos queria falar hoje. A segunda, e sem sair da alimentação e até de algo que também é doce, se quisermos, ou pelo menos às vezes é doce, temos a segunda palavra, laranja. A palavra laranja vem do narang, persa, e também passou pelo árabe, tal como o açúcar. E também, mais uma vez, tal como o açúcar, já tinha vindo do sânscrito. Há outras palavras que também vieram do persa, por exemplo, e que estão relacionadas com a laranja. Por exemplo, limão, vem do laimun árabe, que tinha vindo do limo persa. Depois temos pato. Pato veio do bat, persa, passou ao bat, árabe, e acabou no nosso pato. Não só em português, mas também em português. Curiosamente, todas estas palavras, o açúcar,
a laranja e o pato passaram pelo árabe, que é uma língua não indo-europeia. O persa é uma língua indo-europeia. É da mesma, por curioso que pareça e por pouco que nós saibamos isso no dia-a-dia, o persa é uma língua da nossa família, da família indo-europeia. O árabe não é. Portanto, a palavra passa pelo persa, atravessa uma língua que é de outra família, é uma língua semítica, e acaba noutras línguas indo-europeias. As palavras fazem este tipo de navegação pelas línguas, sem ligar muito às famílias de que cada língua faz parte. No fundo, o árabe é como se fosse um amigo que transporta prendas entre irmãos. O árabe não é uma língua irmã do português ou do persa, mas é uma língua muito amiga, se quisermos, porque deu-nos muitas palavras e trouxe-nos, aliás, também muitas palavras de outras línguas da mesma família. A quarta palavra é xadrez. Mais uma vez, começa no sânscrito, passa ao persa, onde tinha a forma parecida com chatrang, passa pelo árabe e acaba no nosso xadrez, tanto do português como do castelhano. São as palavras, neste caso, esta palavra, por exemplo, passou por transformações muito profundas. As palavras saltam de língua em língua e são transportadas não de forma consciente, simplesmente nas conversas entre as pessoas das várias línguas, estas palavras acabam por ser emprestadas. As pessoas começam a usar as palavras que ouvem de outras pessoas e ao ouvirmos alguém a falar outra língua, muitas vezes não conseguimos reproduzir exatamente os sons que essa pessoa usava, porque não falamos aquela língua, e por isso as palavras acabam por ser mastigadas e às vezes até trucidadas quando passam de língua para língua. No fundo é um jogo do telefone, ou seja, nós dizemos a palavra a uma pessoa, que diz a outra, e claro que a palavra vai mudando. Curiosamente, o que eu acho mais curioso, aliás, não é que as palavras mudem, mas sim que as palavras ainda se consigam reconhecer nestas línguas tão diferentes. Este caminho também nos leva a imaginar essa história que trouxe este jogo tão importante e tão curioso desde a Pérsia, passando pelos territórios de língua árabe, até chegar à antiga Andaluzia, onde acabou por ficar o jogo e a palavra, mas já com os sons bastante latinos. O jogo fica e a palavra também, bastante alterada, mas mostrando essa viagem que fez pelos territórios fora, pela Ásia, pela África e pela Europa. Ora, já que falamos de xadrez, vamos falar do cheque. Para começar, do checkmate, com X, é uma palavra com origem persa. Checkmate tem origem persa e o cheque com CH de dinheiro, o cheque financeiro também. Tal como cheque com X, a palavra financeira tem origem no nome da peça do rei no jogo, no xadrez. Este é um caminho que inclui o latim, o francês e o inglês, e este caminho diferente, neste caso, ou seja, no caso da palavra no xadrez, vem de forma bastante direta do persa para o árabe e depois para as nossas línguas ibéricas. No caso do cheque financeiro, passou por muito mais línguas e isso explica por que razão se escreve de maneira diferente. Portanto, começamos, tanto numa como noutra, tanto na palavra cheque com X como na palavra cheque financeiro, a origem remota no persa é a palavra que significa em persa rei, a palavra Shah. Aliás, todos nós conhecemos o Shah da Pérsia. Olha, como é que deste Shah da Pérsia, como é que de rei chegamos a cheque, o documento onde se transfere, onde nós podemos pagar alguma coisa usando esse documento. É um caminho sinuoso. O inglês foi buscar cheque à palavra do francês antigo. O inglês vai buscar muitas palavras ao francês. A palavra do francês antigo que significava cheque no xadrez. É cheque. Esta palavra já tinha vindo do latim, que a tinha ido buscar ao persa. Portanto, o inglês foi buscar esta palavra francesa e deu-lhe um significado mais genérico. Já não era propriamente o momento em que o rei no xadrez fica numa situação de perigo, mas era o momento em que é preciso verificar a posição do rei. Este termo, este significado de verificação acabou por dar origem à palavra check do inglês. Ora, do check, verificação do inglês, a palavra
acabou por dar origem a um documento que permite verificar a legalidade e a quantia de uma transação. Foi com este significado mais preciso que a palavra acabou por ganhar o significado financeiro. Ou seja, foi a partir deste significado mais preciso que ganhámos um novo nome para um documento. Check, que também se escreve em inglês, tal qual como se escreve cá, com Q-U-E. É possível escrever das duas maneiras. Pronto. Este novo vocábulo inglês acabou por se espalhar por todas as outras línguas, incluindo o francês, de onde já tinha vindo, ou seja, o francês emprestou uma palavra em inglês que lhe alterou o significado e devolveu à proveniência, e também emprestou ao português. Por isso nós temos o cheque, enquanto documento financeiro, como importação inglesa, que por sua vez tinha ido buscar, que tinha alterado uma antiga palavra francesa, que tinha ido buscar a palavra ao latim, que a tinha ido buscar ao chá da Pérsia. Foi um caminho bastante confuso e sinuoso, mas é um caminho curioso, que mostra como as palavras andam de facto a passear pela Europa. Antes de avançarmos para as 5 palavras que faltam, ainda faltam 5, há que dizer que todos estes caminhos são descobertos pelos especialistas através de um trabalho difícil, um trabalho em que é preciso verificar os vestígios escritos das palavras, mas também as parecenças entre línguas, sempre com muita desconfiança. É um trabalho muito, muito arriscado e muitas vezes leva a erros, mas temos de ter em conta que é preciso hesitar muito. Lá porque uma palavra é parecida com outra não quer dizer que tenha origem, ou que tenha a mesma origem, ou que tenha alguma relação. É preciso verificar muito bem o caminho de língua para língua e ter sempre muito cuidado com isto. A etimologia é algo perigoso, é um campo de minas, se quisermos. Mas pronto, estou aqui a usar algumas descobertas que foram feitas e que me parecem bastante confiáveis por especialistas na área, não só no português, mas também no inglês, no francês, no castelhano e noutras línguas, e estes especialistas dão-nos esta ideia de que estas palavras todas passaram pelo persa. Não temos 100% de certeza em todas elas, mas podemos ter muita confiança de que pelo menos estas 10 passaram por lá. Vamos então até à 6ª palavra. Temos pijama. A palavra pijama passou pelo persa. E neste caso o caminho é também diferente das outras palavras. A palavra começou no persa paijama, que significava roupa para as pernas. Passou para o hindi e para o urdu, com esta forma, persa. Na Índia, onde estas línguas se falavam e se falam, os europeus, os portugueses e os ingleses, começaram a usar este termo para designar o tipo de roupa noturna que conhecemos, aquela roupa que nós vestimos à noite. Aproveitaram o nome de origem persa, que já era um nome hindi, e acabaram por trazer, neste caso os ingleses, acabaram por trazer este nome até à Europa, onde se começou a espalhar e mais uma vez chegou ao português. Portanto, os portugueses, neste caso, ouviram a palavra e provavelmente usaram-na na Índia, mas em Portugal nós usamos uma palavra que foi trazida para a Europa pelos ingleses. A 7ª palavra é muito comum, muito importante na nossa língua, é a palavra azul. O nome da nossa cor. Esta palavra tem origem no nome da pedra lápis lazuli, que já se extraía das montanhas do Afeganistão há 10 mil anos. O nome persa da pedra, lápis lazuli, passou para o árabe, que o trouxe na forma lazuard, aliás, até à Península Ibérica, e esta palavra acabou transformada. Como eu já disse, as palavras tendem a transformar-se de forma muito profunda quando passam de língua para língua. Acabou a ser transformada no azul que nós hoje usamos em português. E é assim que nós referimos a cor daquela rocha, mas também tudo que tem uma cor parecida. Foi assim que surgiu o nome da nossa cor, azul. A palavra 8 não é bem uma palavra, mas sim um morfema, se quisermos. É algo que se põe no final de algumas palavras para designar a terra. A terra dos afegãos é o Afeganistão, a terra dos tajiques é o Tajiquistão e por aí fora. Este sufixo é útil para criar países imaginários. Muitas vezes em obras de ficção nós temos países que acabam em estão e são países que não existem. Este pedaço de palavra é de origem persa também. Todas as línguas, e antes de avançarmos para as últimas palavras,
tenho de dizer isto, todas as línguas recebem e oferecem palavras a outros idiomas. No entanto, há línguas especialmente generosas, se quisermos. O grego, o latim, o árabe, são línguas que dão ao longo dos séculos e continuam a dar palavras às várias línguas do mundo. E o persa é outra dessas línguas. O persa deu muitas línguas ao árabe, deu muitas línguas ao turco, deu muitas línguas às línguas deu muitas palavras, deu muitas palavras às línguas da Índia, deu-nos muitas palavras também a nós. É uma das línguas clássicas, se quisermos. Nós não costumamos considerá-la uma das línguas clássicas, porque estamos um pouco longe da sua zona de influência, mas é uma das línguas clássicas, uma das línguas que tem uma tradição de milénios e tem uma tradição de emprestar línguas, de permitir, ou melhor, de ser a origem do material com que se fazem as palavras nas várias línguas das redondezas. E vemos isso até no português, uma língua que está mais distante do persa do que outras, do que o árabe, do que o grego, do que o turco, do que o hindi, mas onde estas palavras também acabaram por chegar, muitas vezes através de intermediários. Palavra número 9, destas 10 palavras de origem persa, palavra magia, que vem do latim magia, onde já tinha chegado, vinda do grego, mageia. Provavelmente estou a ler mal, eu não sou um bom pronunciador das palavras gregas. Seja como for, esta palavra queria dizer, em grego, em latim e também em português, a arte do mago. E a palavra mago, a palavra grega para mago, vinha do persa, do antigo persa. É a 10ª palavra, a palavra mago. A palavra que usamos, por exemplo, na altura do Natal, quando falamos dos 3 reis magos, por exemplo. Enfim, até no Natal nós temos esta palavra que nos lembra aquilo que vem do persa, e pelo menos um dos reis magos na tradição cristã era persa. No fundo, estas palavras fizeram esse caminho que nos trouxe que nos trouxe estas prendas que não são propriamente nem ouro, nem incenso, nem mirra, mas são palavras úteis, palavras tão úteis como azul, palavras tão úteis como pijama, palavras tão úteis e tão doces como açúcar ou laranja. Todas estas palavras são persas, não são as únicas, mas aqui ficaram 10 palavras de origem persa que nós usamos quase todos os dias, ou todos os dias, no português. E pronto, até à próxima, até ao próximo episódio deste canal Certas Palavras.